Seja muito bem-vinda, porque hoje nós vamos falar sobre a tríade financeira. E quem não gosta desse assunto, de tratar sobre as questões financeiras? Me conta. Você tenta fazer mais dinheiro, mas você tem um teto. E aí você vê que não consegue ultrapassar. Ou, pior ainda, você chega lá, quebra, chega lá e quebra. E quando você nem vai, porque você já imagina que não vai conseguir. Hoje nós vamos resolver este problema, porque você vai sair daqui entendendo qual é de fato a tríade financeira. Como é que essas mulheres CEO, essas grandes empresárias, conseguiram romper uma bolha. Sim, romper uma bolha de sair ali até 10 mil reais para 100 mil reais mês, para bater 1 milhão no ano. Gente, isso é possível, mas não adianta você ter a melhor estratégia do mundo, o melhor planejamento do mundo, se você não entender os bloqueios. Qual é a tríade que vai te levar? Como que você vai seguir este passo a passo? Porque tudo existe. E quando a gente fala que existe crenças limitantes, mas você sabia que você pode trocar uma crença por outra? Isso mesmo. Imagine que hoje você fechou um grande negócio. Hoje você vendeu sua mentoria, hoje você vendeu para um grande evento e aí você está assim a mil, super empolgada, feliz. Então você vai pegar aquela crença limitante que você não consegue vender, que você não é bom em vendas, que o seu produto não destaca e vai colocar esta crença no lugar. Eu consigo, eu sou capaz, se eu fiz uma venda, eu faço duas, eu faço 10. A gente pode trocar uma crença por outra. Porque o que é crença? Crença é aquilo em que eu acredito, em que eu faço daquilo uma realidade, uma certeza. E não é muito melhor você acreditar que consegue do que você acreditar que não consegue? O esforço é o mesmo. É a mesma energia que você gasta ali se vitimizando ao céu, à chuva, para aquela que vamos batalhar. Eu vou oferecer para 10 para vender um, eu vou oferecer para 20 para vender um. Eu vou mudar aqui a forma de anunciar o meu produto. Eu vou buscar alguém que saiba como me ajudar. Aí entramos então na tríade. O que é a tríade? A gente tem que falar primeiro das questões emocionais, aí a gente vai falar das questões técnicas e depois das relacionais. Essa tríade é a tríade da prosperidade. Quando eu ajusto o meu emocional, quando eu entendo quais são as crenças que eu tenho hoje e quais são as crenças que eu preciso para ir para o próximo nível, isso já melhora. Eu saio do meu ambiente de vítima para um ambiente de quem conquista, de quem consegue, de quem dá conta. A gente sai daquele medo e se falhar para aquele medo, se der errado eu arrumo no caminho. E se isso não for para mim? Eu estudei, eu aprendi, eu li sobre isso. Então você vai tratando a sua questão emocional. Aí fica tudo muito mais simples, porque não é fácil. Não adianta eu vir aqui e falar para vocês, é tudo muito fácil. Não, não é fácil. Não é fácil romper uma bolha, não é fácil você sair de um patamar e ir para o outro, mas é simples. Quando você entende o caminho, se torna simples. Se você nunca pegou metrô a primeira vez, vai ser um caos. Mas depois você vai ver como é muito mais simples você andar de metrô em São Paulo do que no carro, no trânsito, certo? Então, vamos lá. Primeiro é o emocional. Você se entendeu, você debruçou para ver quais são os seus medos, os seus traumas, aquilo que impede você de ir para o próximo passo. Trabalhamos o emocional, entendemos, até porque se você é minha mentorada, você tem exercícios práticos para lidar com as suas questões emocionais, para sair dos seus traumas e para trocar uma crença limitante por uma crença que vai te deixar num alto nível. Resolvido isso, a gente vai para o segundo passo, que é o técnico. Eu sou boa nisso? Eu, Regiane, sou muito boa em ajudar pessoas, mas não sou tão boa assim com inteligência artificial, não sou tão boa assim com as questões de internet. Eu tenho que ficar chorando e me lastimando, ai, eu não dou conta, não consigo, eu não sei, ou eu tenho que parar e pensar. Eu preciso estudar mais, entender mais, eu preciso contratar pessoas que saibam fazer o que eu não sei.
Então, aí eu já consigo resolver a minha segunda etapa da tríade da prosperidade. Eu sou boa tecnicamente nisso? Eu preciso aprender, eu preciso contratar, eu preciso ajustar. O que eu preciso fazer tecnicamente para eu ir para o próximo nível, para eu alcançar aquilo que eu venho querendo, planejando, estudando? Pronto. Resolvi o meu segundo nível. Até porque também na apostila tem essa parte de vamos fazer testes para entender quais são as minhas limitações. Se você chegou até aqui, você já deve ter feito. E eu acho que esse ainda é mais difícil do que o emocional. Relacional. Gente, isso daqui prende você por uma vida inteira. É quando você acha que você deve para sua família. É quando você acredita que você precisa ir lá e honrar a sua família, honrar os erros, fazer a mesma história, seguir a mesma história. Então, não, a gente precisa romper algumas questões relacional. Então, por exemplo, se eu acredito que eu devo alguma coisa para minha mãe, para o meu pai, para meus primos, para minha família, eu vou ficar ali, no mesmo patamar, com medo de romper e ofendê-los. Quando eu entendo que eu posso ser diferente deles, que eu posso trazê-los comigo depois ou não, se for uma escolha deles, isso muda. Se eu acredito que eu honrar os meus pais é eu viver a mesma vida que eles, eu nunca vou para um próximo patamar. Se eu acreditar que honrar os meus pais é entender que eles me deram a vida, que eles fizeram tudo que eles entendiam, que eles sabiam, que eles podiam e eu posso e vou fazer diferente, eu vou rompendo com as minhas prisões relacionais. A prisão relacional, ela consegue fazer com que você fique mais tempo preso do que as questões emocionais. Porque ela tem, além do emocional, o relacional. Como que eu vou me sentir se eu não estiver mais aqui, se eu não fizer as mesmas coisas que eles costumam fazer? Eu posso estar rica, eu posso estar bem-sucedida, eu posso estar viajando, eu posso estar em Paris, enquanto eles continuam na mesma vida que eles escolheram. Porque você precisa entender, para romper a questão relacional, é que existe um livre-arbítrio. Eles escolheram essa vida. Você pode escolher a vida que você vem trilhando e tá tudo bem. Cada um fazendo a sua parte, mas se você não entender as questões da tríade do sucesso, você vai passar uma vida inteira andando 2 passos, voltando 1, andando 3 passos, voltando 3 passos. A escolha agora é sua. Bora lá curar a nossa tríade da prosperidade, a nossa tríade financeira, porque quando eu falo de prosperidade, eu falo de família unida e abençoada. Eu falo de um trabalho que ajuda outras pessoas. De que forma você ajuda as outras pessoas com o seu trabalho? Isso é prosperidade. Prosperidade financeira é eu ter dinheiro para fazer aquilo que eu quero, que eu preciso, que eu gosto. Se uma família rica não me criou, eu posso criar a minha família rica. E uma riqueza com riqueza de espiritualidade, riqueza emocional, riqueza de caráter, riqueza financeira, riqueza com abundância. E você sabe que você merece, e se você está aqui, é porque você já está determinada a ir para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Uma clínica linda e maravilhosa? Uma agenda cheia de pacientes? O seu negócio bombando? Você financeiramente bem-sucedida? Você próspera em todas as áreas da sua vida? Então vem comigo. Bora?